Fala galera do Vasco Top, Felipe Tiru na área, atendendo a convocação aí do Cláudio, vindo responder algumas perguntas sobre mim e sobre o Vasco da Gama. Então, vamos lá. Por que surgiu o nome Sobre Vasco? Tinha outro nome em mente ou já estava certo esse? Cara, esse nome surgiu há muito tempo atrás, porque muito antes de eu ter o canal no YouTube, eu já tinha uma conta no Twitter, eu cheguei a ter um blog falando sobre o Vasco. Então, o blog eu fui criar, se eu não me engano, lá em 2010, 2011. E naquela época, há 10 anos atrás, tinha uma moda na internet de você fazer uns canais sobre um certo assunto e botar sobre. Tinha, sei lá, sobre música, tinha um canal de comédia sobre comédia, tinha uma modinha assim nesse sentido. E um amigo meu de infância, estudei com ele a vida toda, ele tinha criado um canal sobre Flamengo. E aí eu falei, vou criar aqui um sobre Vasco e quem sabe a gente no futuro não pode criar um projeto conjunto, fazer sobre Fluminense, sobre Botafogo, e aí faz tipo um coletivo falando sobre futebol, né, alguma coisa nessa linha. Só que, mesmo antes de eu abrir o canal, ele já desistiu lá do blog dele na época, por motivos profissionais, lá acabou abandonando, e eu fiquei com Sobre Vasco. Acho um nome interessante, né, que é um nome que diz bem a proposta do canal, falar sobre o Vasco. Então ficou desde então, eu nunca pensei em outro nome não. O primeiro que me veio à mente foi esse aí mesmo, Sobre Vasco, e é o que ficou. Segunda pergunta, na sua opinião, o SBT colocado na final da João Avelange em janeiro de 2001, quebrou muito a moral com a Globo? Cara, eu acho que não, acho que a galera valoriza demais essa atitude aí, porque ela aconteceu imediatamente antes a derrocada do Vasco, né? Depois daquela partida final da João Avelange, o Vasco nunca mais foi o mesmo, o time começou a se desmontar a partir dali e foi uma longa descida ladeira abaixo. Então, sabe aquela noite que você fica enchendo a cara, aí chega no final, come uma azeitona e passa mal e acorda no dia seguinte achando que a azeitona te deu ressaca? Eu acho que esse gesto do Eurico aí ficou meio marcado assim, né? Porque muita gente acha que aquilo ali foi responsável pela derrocada do Vasco e a verdade é que não foi. Na verdade, o que fez o Vasco cair do cavalo mesmo foi o Eurico ter rompido com o Nations Bank, ter ali quebrado o contrato com o banco, que já tinha derramado toneladas de dinheiro no clube, e aí acabou quebrando a cara, né? Eu acho que aquele gesto ali mostra meio que a empáfia do Eurico naquela altura da história, né? O cara tava se achando super poderoso. Vou quebrar o contrato com a Nations Bank aqui, vou provocar a Globo ali. O cara achava que nada poderia abalar ele, né? Acho que esse gesto dele botar o logotipo do SBT na camisa mostra mais isso do que qualquer outra coisa. A questão aí de ter estremecido as relações com a Globo, cara, a Globo não é uma pessoa, né? Eu acho que às vezes as pessoas personificam muito a Globo. A Globo é uma empresa capitalista e só tem uma coisa que incomoda uma empresa, é ter prejuízo. E só tem uma coisa que deixa uma empresa feliz, que é ter lucro. Então, acho que a visão dela para o Vasco é estritamente comercial. Se tivesse alguma mágoa, algum ressentimento, alguma raiva da Globo com o Vasco, ela poderia já ter quebrado o Vasco, essa que é a verdade. Porque nos anos que se seguiram, com o Vasco sendo estrangulado nos tribunais por conta da quebra de contrato com o Nations Bank, basicamente o único dinheiro que o Vasco tinha de receita, e até hoje é muito importante, é o dinheiro da televisão. Então, se a Globo, naquela altura lá da história, quisesse ferrar com o Vasco, ela só falar, olha Vasco, não tenho mais interesse em transmitir seus jogos não. Eu vou pagar tudo o resto aqui, não vou pagar você. Fazer alguma coisa nessa linha aí, pronto, quebrava com o Vasco. Ou se não fosse fazer isso, porque na época ainda tinha Clube dos 13, o Clube dos 13 não ia deixar, beleza, bastava não antecipar as cotas para o Vasco, que isso ela não tem nenhuma obrigação de fazer, e faz até hoje. Fez com o Eurico até agora, quando o Eurico voltou, antecipou as cotas de TV até do ano que vem, se não me engano. Então, quer dizer, já cansou de dar demonstrações aí de benevolência em relação ao Vasco e ao Eurico, que foi quem brigou com ela. Então, eu acho que, cara, a Globo não tem nenhum ressentimento em relação a isso, não. É uma relação completamente profissional ali. Enquanto o Vasco der lucro para a Globo vai pagar o Vasco e vai tratar o Vasco ali do jeito que achar melhor. Acho que muitas vezes a galera exagera, né? É um recurso muito usado até pelos nossos dirigentes, para tentar desviar o foco da sua própria incompetência, ficar apontando aí uma suposta perseguição de pessoas de fora do campo, estão todos contra nós, ficar parecendo ali um perseguido, e isso ajuda muito a encobrir a própria incompetência. Terceira pergunta aqui, na minha opinião, você queria que o Vasco virasse clube empresa ou não? Eu acho que essa é uma questão complexa, não é uma questão assim que a gente pode ter um sim ou não claro, mas de maneira geral,
eu não gostaria. Eu acho que não seria interessante para o Vasco virar empresa. O Vasco é um clube com uma torcida muito grande, então eu acho que ele pode arrumar outras soluções para sair desse buraco que ele está, sem ser necessariamente virar empresa. A própria associação em massa, que a gente viu aí essa semana, é uma comprovação disso, né? Eu acho assim, clubes com menor torcida e com uma dívida maior que o Vasco, até, como é o caso do Botafogo, para esses clubes não tem outra solução, tem que virar empresa mesmo. Porque o diferencial de virar empresa também, num primeiro momento, é o aporte que você ganha quando o clube vira empresa. Que quem comprar ali as ações do Botafogo vai botar uma grana pesada em cima do Botafogo. Mas depois também, amigos, não se enganem, fica um clube normal. Os investidores do Botafogo não vão ficar botando dinheiro em cima do clube temporada após temporada. Eles vão dar um aporte inicial e depois o clube tem que começar a andar com as próprias pernas e gerar as próprias receitas para conseguir se manter. Não dá para ter ilusão aí de que vai entrar um empresário e vai jogar rios de dinheiro, que nem acontece eventualmente lá na Europa. Esses são casos específicos e muito particulares num universo gigante de clubes e empresas que não funcionam dessa maneira. O grande ponto positivo que eu veria no Vasco virando empresa era finalmente ver uma gestão mais profissional, né? Porque no dia que o Vasco vira empresa, acaba essa coisa aí de ter que negociar com os velhinhos do conselho, de ter que agradar um grupo político aqui, ter que agradar um outro grupo político lá, para fazer as coisas que acho que tem que fazer. Uma empresa, a gente sabe como é que funciona, né? Tem um presidente, tem um CEO lá, o cara dá as ordens e quem tem juízo obedece. É assim que funciona. Então, ficaria uma coisa mais profissional. Acho que isso poderia trazer mais resultados para o Vasco aí a médio e longo prazo. Mas, no final das contas, o grande motivo pelo qual eu defenderia aí a implementação do clube empresa no Vasco é o mesmo motivo pelo qual o Vasco nunca vai virar clube empresa. Que são justamente aí esses grupos políticos, esses beneméritos e esses conselheiros do Vasco que nunca vão querer abrir mão dos seus pequenos poderes ali, nunca vão querer abrir mão do seu poder de dar pitaco nas decisões do Vasco que eles têm. Para o Vasco virar clube empresa, tem que passar pela aprovação deles e eles nunca que vão querer abrir mão dos seus pequenos poderes. Então, assim, eu não quero ver o Vasco virando clube empresa, mas mesmo que eu quisesse, por esse motivo que eu falei aqui, eu acho que seria muito difícil de acontecer. Acompanho você há muito tempo, Tihu. Para mim, seu canal é perfeito, principalmente a abertura ficou muito top. Porque em 2019 o Sobre Vasco não evoluiu com tantos inscritos. Obrigado aí primeiro pelos comentários. Fico muito feliz aí com o pessoal elogiando o meu canal, falando que o meu canal serviu de referência. Realmente, 2019 não foi um ano de muito crescimento. O Sobre Vasco vinha crescendo bastante aí e em 2019 deu uma diminuída aí na curva de crescimento. Eu não sei exatamente o que poderia ter causado isso, mas eu acho que passa muito assim pelo estilo do canal e pelo surgimento de outros canais do Vasco, né? Porque eu acho que o Sobre Vasco ele é um canal um pouco mais de nicho. Quer dizer, ele é um canal totalmente de nicho, né? Porque é um canal que fala basicamente para a torcida do Vasco. A torcida do Vasco já é uma pequena parcela dos espectadores do YouTube. Dentro da torcida do Vasco, tem que ser aquele torcedor que está querendo ver uma análise mais profunda, que está querendo ali ver um debate um pouco mais elaborado, muitas vezes. A maioria dos meus vídeos são longos, de 20 minutos. Então, assim, é um perfil que eu entendo que não agrada muita gente, sabe? E aí, com o surgimento de novos canais do Vasco, é natural que uma parte de torcedores se foquem mais neles. O que eu tô querendo dizer? Há 3 anos atrás, se o vascaíno fosse querer procurar conteúdo do Vasco no YouTube, ia acabar caindo invariavelmente no meu canal, em um segundo ou um terceiro no máximo. E aí, por falta de opção, né, acabaria assinando o meu ali, por mais que não ficasse muito satisfeito com a forma como eu gero meu conteúdo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem um canal do Vasco para cada perfil de vascaíno. O cara que quer saber sua notícia, o cara que quer ver só vídeo pequenininho, o cara que quer, sei lá, só ver vídeo zoeira. Tem um perfil de canal para cada tipo de vascaíno. E aí o cara se satisfaz com esses canais, não precisa aturar o Sobre Vasco, vamos dizer assim. Essa é a leitura que eu faço. Não sei. Eu estou sempre procurando aqui analisar, tentar entender o que está acontecendo, tentar melhorar com o feedback dos meus inscritos. Meu sonho no futuro era conseguir viver do Sobre Vasco, só fazer Sobre Vasco o tempo inteiro. Seria conseguir viver da sua paixão, né? Quem não quer uma coisa dessas? Mas assim, a minha barreira, a linha que eu não cruzo é o seguinte: o Sobre Vasco tem que ser um canal que eu goste, né? Goste de fazer, tenha orgulho do conteúdo. No final das contas, eu tenho que fazer um produto que eu gosto, né? Gosto de fazer, senão perde o sentido. E o tipo de vídeo que eu gosto de fazer
são esses que eu faço aí, comentando 20 minutos se for o caso, falando opiniões polêmicas se for o que eu penso mesmo. Não tem como mudar isso aí, entendeu? Então é isso, assim. Eu vou estar sempre procurando me reinventar e procurando aprimorar e fazer o canal cada vez melhor, mas sempre seguindo essa linha guia, né? Que é fazer um produto que eu gosto e que eu fico satisfeito de fazer, porque senão perde o sentido, né? Para fazer um trabalho que eu não gosto, que eu não fico satisfeito, aí eu continuo com a minha profissão aí de edição de vídeo, motion design, animação, que é o que me sustenta hoje em dia. Se você fosse presidente do Vasco e pudesse pagar para 3 jogadores 1 milhão por mês para cada um deles, quem você contratava? Olha, eu não estou muito por dentro do salário dos jogadores. Eu não sei, assim, que faixa de jogador está recebendo 1 milhão por aí. Mas, isso posto, eu contrataria, sabe quem? Se eu pudesse contratar 3 jogadores, eu contrataria o Douglas, repatriaria o Douglas, repatriaria o Paulinho, e com esse 1 milhão restante, eu daria para o Thales Magno para segurar ele no Vasco o quanto antes. Eu acho que assim a gente ia ter jogadores super talentosos, jogadores promissores que estão crescendo na carreira ainda, porque é jogador tudo novo, e identificado com o Vasco. Pô, seria lindo. Você tem alguma dúvida? Pega esses 3 jogadores, se eles crescessem no Vasco, evoluíssem cada vez mais no Vasco, você bota ali os outros jogadores de suporte e já ia fazer um timaço. Jogadores medianos que o Vasco tem hoje em dia, como um Pikachu, um Marrone, mesmo um Rossi, iam crescer muito de produção jogando do lado dessas 3 feras aí. E seria um time, repito, que a tendência seria de melhorar a cada ano, porque são jogadores novos e que estão evoluindo, estão na fase ascendente da carreira ainda. Então, se eu pudesse contratar 3 jogadores, eu faria essas escolhas aí. Faltam 3 partidas para o término do Campeonato Brasileiro. 9 pontos a disputar. Quantos pontos você acha que o Vascão faz nesse campeonato? Olha, Cláudio, os 3 jogos que faltam para o Vasco são 3 jogos bem fáceis, hein? São 3 chupetinhas no mel que o Vasco tem pela frente aí. Um Cruzeiro que está implodindo, perdendo aí para os seus próprios erros. Um Bahia também que está fazendo um segundo turno terrível aí, parece até que já abandonou essa temporada. E uma Chapecoense já rebaixada. Então, se o Vasco jogasse com um mínimo de seriedade, um mínimo de garra, de compostura, de padrão tático, era para ganhar esses 3 jogos aí e terminar o ano tranquilo, terminar o ano lá em cima. Mas, pelo que a gente tem visto aí dos últimos jogos, não é isso que vai acontecer, né? A gente tá vendo o Vasco também completamente desinteressado, também parece que em clima de férias já. Então, infelizmente, apesar dos 3 jogos aí serem fáceis, eu acredito que o aproveitamento do Vasco vai ser de menos de 50%. Acho que a gente vai fazer aí uns 4 pontos. Empata com o Cruzeiro, perde do Bahia lá e vence da Chapecoense no final em casa, porque aí também já seria demais, né? Então vou chutar aí 4 pontos nesses 9 finais que a gente vai disputar nessa competição. O que você espera do Vasco em 2020? Vamos brigar por títulos ou não? Olha, eu já tinha uma expectativa boa pro ano que vem, porque é ano de eleição, né? E a gente sabe, ano de eleição no Vasco, o pessoal costuma coçar o bolso aí, vai querer fazer um time forte para justamente tentar a reeleição no final do ano. O próprio Campeiro já admitiu que vai investir mais esse ano, vai tentar montar um time mais competitivo. Tudo isso antes desse movimento histórico do Vasco aí, de botar 100 mil sócios torcedores e subindo. Então, eu acho que o Vasco tem condições de montar um time competitivo para o ano que vem sim, um time para brigar ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E quando você consegue montar um time minimamente competitivo, na realidade atual do futebol brasileiro, você já se candidata, você já se credencia a títulos um pouco mais fáceis de serem atingidos, como, por exemplo, a Copa do Brasil ou então a Copa Sul-Americana aí, que parece ser a menina dos olhos do torcedor vascaíno atualmente. Eu acho que qualificando um pouquinho mais esse elenco do Vasco, o Vasco tem condições de se apresentar como possível candidato ao título. Não vai conseguir entrar como favorito em nenhuma dessas competições, mas pode tentar pleitear, né? Ainda mais uma competição mata-mata, a gente sabe, é muito circunstancial. Você bota um time ali competitivo, vai ganhando aqui, vai ganhando ali, quem sabe chega lá em cima da hora e consegue se consagrar. Então, assim, acho que o Vasco pode, sim, ganhar um título um pouco mais relevante, né? Fora o Campeonato Carioca, que todos os 4 grandes sempre entram como favoritos para ganhar. Não sei se vai conseguir ganhar, a gente nunca pode afirmar isso, mas espero que o Vasco monte um time que permita ao torcedor vascaíno pelo menos sonhar com essa possibilidade, né? Isso já seria bom demais, isso já seria muito mais do que a gente viu nas últimas temporadas. Nona pergunta: com essa atitude dos torcedores invadirem para ser sócio-torcedor,
Na sua opinião, o Vasco consegue trazer 2 jogadores de peso? Olha, não sei, né? Não sei. Acho que nem eu falei na pergunta anterior, o Vasco já estava se mobilizando antes para fazer um time forte e com essa associação agora, vai se mobilizar ainda mais, com certeza. Agora, eu não sei também se a solução para o Vasco é partir para contratar nomes de peso, sabe? Eu acho que mais do que trazer 1 ou 2 jogadores de renome para tentar fazer o time engrenar, é importante estruturar o time e o clube, né? Você tem que estruturar o clube. O que eu estou falando? Construir o CT aí, pagar os salários em dias, criar um ambiente realmente profissional onde você possa cobrar dos profissionais. E, num segundo momento, montar um elenco equilibrado também, que esteja ali mais ou menos forte em todas as posições. Não adianta você trazer um grande atacante, um grande meio-campo e, de repente, não ter nenhum jogador bom na linha defensiva, porque aí você vai perder todos os jogos de 3-2, não adianta nada, entendeu? Então o Vasco tem que buscar muito mais um elenco equilibrado do que 1 ou 2 peças de peso. Eu partiria nesse sentido aí. Mas eu acho que até para agradar a torcida e fazer o seu marketing ali, a sua campanha, eu acho que o Campelo vai em busca de nomes de peso sim. Agora, se vão ser nomes de peso que realmente possam entregar para o Vasco, ou vão ser jogadores que vivem mais com o nome do que com o futebol, né? Que nem foi caso aí do próprio Bruno César, Valdívia, ou do Luiz Fabiano, para voltar um pouco mais no passado, aí o tempo é que vai dizer, né? Finalmente a última pergunta aqui, ó. Nessa invasão de torcedores, o Vasco consegue 100 mil sócios até o final do ano? O Cláudio mandou essa pergunta no meio da semana, quando 100 mil sócios ainda parecia uma meta difícil de ser alcançada. No momento que eu tô gravando aí, respondendo a pergunta, a gente já ultrapassou essa marca. Então, cara, Deus sabe qual é o teto que o Vasco pode atingir aí, né? Com o final da promoção da Black Friday, a tendência é que a velocidade, aí, essa curva de crescimento dos sócios torcedores, diminua. Mas é um movimento tão bonito, é um movimento que está empolgando tanto a torcida, que eu acho que por mais que ela diminua, ela vai continuar acentuada. E a gente vai continuar crescendo. Então, sei lá, de repente buscar aí uma meta para o final do ano de 120 mil sócios torcedores, acho que é possível. Eu acho que essa associação em massa já deixou o Vasco aí com o número de sócios que ele sempre deveria ter, né? Entre lá, os 5 maiores clubes do país. Isso é essa é a realidade que deveria ser já posta de início para o Vasco. Agora que a gente entrou no nosso status natural, agora é partir para ser o primeiro. Vamos tentar ser o primeiro nessa bagaça aí. Ser o clube com mais sócios torcedores no Brasil, por que não? Por que não? Acho que a meta tem que ser essa. Então, para lançar aqui uma meta para o final do ano, vamos mirar aí 120 mil sócios torcedores até o final do ano. Bom, aí está respondida todas as perguntas. Espero que tenha agradado aí o pessoal. Espero que o Cláudio aí, o pessoal do Vasco Top, tenha gostado. Para mim foi um prazer responder e estamos aqui abertos aí ao serviço. Qualquer coisa pode chamar. Quem não conhece meu canal por acaso, fica o convite também. Vai visitar lá o Sobre Vasco, youtube.com/sobrevasco. A gente está aí todo dia, quase todo dia pelo menos, falando do Vascão das maneiras mais diversas. Beleza? Espero vocês por lá e a gente vai se falando.